Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês pelo interesse neste vídeo de lançamento do meu livro Gestão de Pessoas por Competências, um modelo prático de atuação. Gostaria de inicialmente também agradecer à editora Apres pelo seu trabalho competente e profissional na condução conjunta deste projeto. Outras pessoas também merecem agradecimentos, claro, pessoas que ajudaram de uma certa forma, direta ou indiretamente, na conclusão desse projeto. Pessoas essas que estão relacionadas lá na parte de agradecimentos do livro. Muito bem. Como que eu pretendo conduzir esse vídeo? Mostrar para vocês o livro, tá certo? Mostrar para vocês o conteúdo. Não vou ler o livro aqui, obviamente, né? Mas vou dar uma passadinha capítulo a capítulo, explicando qual o conteúdo de cada capítulo, para que vocês possam, então, o livro é esse aqui, Gestão de Pessoas com Competência, modelo prático para implementação, de maneira que vocês consigam, então, avaliar se o conteúdo é de interesse de vocês. De qualquer maneira, eu penso que o conteúdo é de interesse não só para pessoas da área de gestão de pessoas, mas para todo gestor. Eu recomendo a leitura e o acompanhamento desse livro. Na verdade, esse livro é mais um livro de consulta, que tem muita metodologia, muito caso prático, muitas dicas, né, que podem ajudar a sua gestão de pessoas na sua organização. Bom, deixa eu apresentar, né? Certo. Meu nome é André Freitas, eu me formei em engenharia, pós em marketing, pós em desenvolvimento de potencial criativo, trabalhei muitos anos em vários tipos de consultoria, tenho uma consultoria já há algum tempo, sou professor da Fundação, professor convidado, né, da Fundação Getúlio Vargas, e já dei aula em outras instituições também, IBMEC, SPM, UF, enfim, outras universidades. Atualmente, meu trabalho é trabalho de consultoria. Consultoria e aula, né? Consultoria em gestão de processos e gestão de pessoas. Eu sempre, nos projetos de consultoria, eu tento juntar, interagir pessoas com processos, né? Por quê? Porque eu considero que os resultados são conseguidos pelas pessoas, não pelos processos. Isso parece óbvio, e até, mas muitas vezes nos redesenhos de processos, muitas vezes nos mapeamentos, análise crítica e redesenho de processos, as pessoas esquecem que tem que alguém fazer aquilo ali que está prescrito. Não adianta ter um processo otimizado, muito bem organizado, se você não tem as pessoas com as competências, e aí entra no nosso assunto, requeridas para que você realize, para que as pessoas realizem com eficiência e com eficácia certo conjunto de processos de trabalho. Então, eu considero que pessoas conseguem resultados por meio de processos. As que conseguem resultados são as pessoas. Na verdade, pessoas é causa, processos é efeito. O processo produz um produto, esse produto é resultado do trabalho das pessoas, naturalmente. Bom, o livro ele tem vários capítulos, eu vou dar uma passada rápida em cada um deles para mostrar de que se trata. Primeiro é sobre estratégias, tem pessoas e estratégia organizacional. Eu falo sobre os vetores estratégicos, o macroprocesso estratégico, para justificar que gestão de pessoas e gestão de pessoas com competência, que é o nosso tema, é um item, é um assunto estratégico, tanto quanto qualquer outro assunto, inclusive os assuntos das atividades finalísticas, a missão, a visão da organização, princípios e valores, todo aquele arsenal estratégico precisa desdobrar-se entre várias coisas, uma delas é a gestão de pessoas e especificamente gestão de competência. Então, eu sempre recomendo também que se realize, né, se construa uma política de gestão de pessoas na qual traçaríamos, então, a estratégia para esse assunto, a estratégia para a gestão de pessoas e gestão de pessoas com competência, como é o nosso caso. Seguindo, né, no capítulo 2, eu estou falando sobre gestão organizacional, processos e indicadores. Isso é um ponto fundamental, um ponto importante, porque o que eu vejo em algumas situações são organizações públicas ou privadas que dizem que
que estão sob o processo de gestão de pessoas por competência. Se nós temos um sistema de gestão por competência, gestão de pessoas por competência, né? Eu vou olhar e vejo que eles fizeram apenas uma relação de competências genéricas que todas as pessoas precisariam ter. No meu entendimento, eu tento correlacionar as competências aos processos de trabalho, ou seja, aquilo que as pessoas realmente realizam, aquilo que as pessoas realmente fazem. Então, nós pensamos assim, para este conjunto de processos de trabalho, o que esta equipe precisa ter em termos de competência? Compara um com o outro e tem então acesso às lacunas de competências, ou seja, competências requeridas, mas não apresentadas, e competências que as pessoas possuem, mas que não são necessárias, é o potencial não utilizado. Então, processo de trabalho é a base do sistema de gestão de pessoas por competências que eu estou mostrando para vocês. Indicadores é outro item também muito importante, porque eu preciso, de alguma maneira, verificar se as pessoas possuem e em que grau as competências requeridas para um certo conjunto de processos de trabalho. Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou medindo, eu estou colocando uma regra, estou colocando um indicador, estou verificando se a pessoa possui ou não possui, em que grau, as competências requeridas para esse conjunto de processos de trabalho. Então, indicadores é outro tema importante. Nós trabalhamos com indicadores de desempenho, indicadores de acompanhamento e os indicadores de competências. Então, no livro está explicando com um pouquinho mais de detalhes, quer dizer, como construir um conjunto de indicadores de competência, para analisar o grau de aderência do perfil profissional aos requisitos e às necessidades de um certo conjunto de processos de trabalho. O capítulo 3, gestão de pessoas por competência, dá uma visão geral de um sistema de gestão de pessoas por competência, um sistema de gestão por competência. Entra no assunto o que é a competência e a implementação, como se implementa um sistema de gestão por competência. Aqui tem um detalhe importante, que é a competência, afinal de contas, né? Os diversos autores, os diversos livros, diversas pessoas que trabalham no assunto, geralmente definem competência como aquele famoso chá: conhecimentos, habilidades e atitudes. Nessa metodologia que estou expondo para vocês aqui, por meio do livro, né, também trabalho com chá. Só que tem um detalhe. Eu falei que eu preciso medir, preciso verificar se a pessoa possui ou não possui certos conjuntos de competências. Dentro desse conjunto de competências, eu tenho as atitudes. Só que as atitudes é uma predisposição interna. Eu não vejo as atitudes. O que eu vejo das pessoas são os comportamentos. Então, o comportamento, eu posso avaliar se ele está adequado ou não àquele conjunto de processos. Se estiver adequado, tudo bem. Se não estiver adequado, talvez a pessoa se encaixasse melhor em um outro conjunto de processos. Quer dizer, uma movimentação talvez fosse uma estratégia interessante. Por que eu estou dizendo isso tudo, né? Porque eu considero que conhecimento, habilidades e atitudes tá bom, está certinho, está legal, mas é insuficiente. Então, eu costumo trabalhar com conhecimentos, habilidades e comportamentos. Bom, cabe aqui um breve parênteses, né? Eu não estou defendendo aqui uma metodologia skinneriana, uma metodologia comportamental. Eu penso que comportamento modifica quem quiser. Mesmo assim, é algo interior, é de dentro para fora, não de fora para dentro. E eu não tenho acesso a tudo, eu tenho acesso aos comportamentos. Não vou querer agora aqui ficar moldando, modificando o comportamento das pessoas. Mas, dependendo do tipo de comportamento, ele pode se adequar melhor a um tipo de trabalho ou a outro tipo de trabalho. Então, nesse capítulo, eu dou uma geral do sistema de gestão de competência, uma definição sobre competência e como implementar esse sistema de gestão de pessoas por competência. Bom, aí eu vou entrar nos diversos aspectos, nos diversos subsistemas do sistema de gestão por competência. O primeiro deles é a matriz de competência, que é o capítulo 5. A matriz de competência, o que é? É um conjunto, é um instrumento, né, no qual estão registradas todas as competências requeridas para um certo conjunto de processo de trabalho e seu grau de exigência. Então, é um instrumento no qual eu vou
quando for montar, quando for realizar esse instrumento, eu vou verificar quais são as competências, quais são os processos de trabalho, quais são as competências requeridas que foram registradas nesse instrumento. Então, é um instrumento fundamental, porque é a partir dele que eu faço todo o processo de gestão de competência. No capítulo 6, eu estou trazendo à tona aqui a avaliação de desempenho por competência. O que é a avaliação de desempenho por competência? Na avaliação de desempenho por competência, eu tenho analiso, né, o trabalho das pessoas por meio de duas dimensões. Uma dimensão qualitativa, uma dimensão quantitativa. Qualitativa, desenvolvimento de competência. Então, eu pego a matriz de competência, olho lá todas as competências requeridas, vou ao profissional, verifico, faço o evidenciamento das competências, ou seja, verifico quais as competências que ele possui, comparo as diferenças, as lacunas de competência, que vão dar origem a planos de desenvolvimento profissional mais precisos. Muito bem. Faço a mesma coisa com relação aos objetivos e metas. Né? Eu falei sobre indicadores lá atrás. A pessoa ou o grupo de pessoas, ou o time, né, tem uma determinada meta, tem um determinado goal a atingir. Quão perto eles chegaram desse goal? Quão perto eles chegaram dessa meta? Então, eu estou avaliando avaliação de desempenho em duas dimensões. Uma dimensão qualitativa, desenvolvimento de competência, uma dimensão quantitativa, obtenção de resultados. Grande parte das vezes, as empresas, as organizações, associam desempenho a resultados concretos. Tá certo? Tudo bem? Só que neste modelo, além dos resultados, eu analiso também o desenvolvimento de competência. Então, desenvolver competência para obter certos resultados. Ou seja, competência é causa, resultado é efeito. Eu advogo, né? Penso que uma avaliação de desempenho não está completa se você não levar em consideração também o desenvolvimento das competências. Outro capítulo, outro tópico do livro, né, é o banco de talentos. Bom, eu estou falando aqui, veja bem, processos, indicadores, competências requeridas, competências evidenciadas, competências, resultados, enfim, todo um arcabouço aqui de informações preciosas. Se eu conseguisse, então, colocar isso tudo em um sistema automático, automatizado, de técnicos de informática, que eu pudesse fazer cruzamentos, teria um instrumento muito bacana. Né? Então, a estrutura do banco de talentos que eu estou propondo, que está detalhado lá no livro, procura principalmente informar ao gestor quem sabe o que e onde se encontra. E veja bem, uma coisa é você ter as competências requeridas para o certo conjunto de processo de trabalho. Tá legal. Mas você não tem só isso, você tem mais. Tem outras qualificações, outras habilidades que não são exigidas. Isso estaria no banco de talentos. Então, lá eu vou saber o que as pessoas possuem de conhecimento e os potenciais das pessoas. Então, esse banco de talentos seria, então, um software, né, um aplicativo, no qual eu teria todas essas informações e poderia fazer, então, diversas correlações, diversas conexões entre essas diversas informações. Bom, o capítulo 8 discorre sobre recrutamento e seleção por competência, interno ou externo. Né? Então, se eu tenho os requisitos dos processos de trabalho que as pessoas vão ter que fazer, e preciso procurar alguém que faça isso adequadamente, né? Eu vou, então, comparar os requisitos com o perfil da pessoa. O quanto mais próximo tiver, quanto mais aderente tiver, naturalmente, é um candidato melhor. Pode fazer isso externamente, com o público externo, pode fazer isso internamente com o público interno. Qualquer vaga, vamos dizer assim, será aplicada, será preenchida por meio da verificação das competências requeridas com as competências evidenciadas. Bom, aí tem uma pequena armadilha aí, que eu também discorro lá no livro, que é o seguinte. Vamos supor, você vai fazer um processo de recrutamento e seleção. Aí coloca aí nas mídias sociais, enfim, divulga. E começa a aparecer candidatos. Aí você vai, com conhecimento, precisa ter isso, isso, isso. Habilidade, precisa ter isso, isso, isso.
Comportamentos. Seria interessante que ele fosse um pouco mais agressivo, visto que ele vai lidar com vendas, por exemplo. Seria interessante que ele fosse um pouco mais assim, um pouco mais assado, sei lá. Como que eu vou saber o comportamento, tá? De uma pessoa que eu não conheço, estou vendo pela primeira vez, né? Existem várias técnicas, né? Mas tem uma autora, Maria Odete Rabag, que ela propõe as perguntas comportamentais. Então, uma série de técnicas para você fazer perguntas e, a partir daí, você deduzir que a pessoa, em certas situações, se comportaria de uma certa maneira. Ela tem um livrinho chamado Seleção por Competência, que é muito bacana, muito legal, eu recomendo. Por fim, então, eu abordo o aspecto do plano de desenvolvimento profissional por competência. Que, veja bem, nós analisamos os gaps, analisamos as lacunas, nós temos aqui um arsenal de possibilidades de desenvolvimento profissional. Tudo isso, né, tudo que nós fizemos para quê, afinal de contas? Para montar planos de desenvolvimento profissional que deem aos colaboradores melhores instrumentos para poder realizar com sucesso seus processos de trabalho. É melhor para a organização, porque tem melhores resultados, e é melhor para os colaboradores. Tenta, pelo menos, atender aos seus anseios e às suas dificuldades, seus desejos. Muito bem. Essa é uma visão assim, bem panorâmica do livro. Vou mostrar de novamente para vocês. Gestão de pessoas com competências, modelo prático para a implementação. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham visto realmente, tenham tido uma visão geral do livro e espero que nos encontremos nas livrarias, né? Procurem nas livrarias que vocês vão encontrar o livro, está à disposição de vocês. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até no próximo encontro, provavelmente numa livraria. Ok, tchau.